Nesse vídeo aqui eu vou explicar de 3 formas diferentes, eu vou dar 3 motivos do porquê que se eu pegar essa tampinha dessa caneta aqui e eu soltar, ela cai no chão. Por que as coisas caem? Bom, o motivo mais óbvio, o que a gente aprende por primeiro, é a da força da gravidade, que a gente chama de peso. Então, tudo que está na superfície da Terra, que eu representei aqui está a Terra e aqui estão as coisas que estão na superfície dela. Tudo que está na superfície da Terra é atraído pela Terra por uma força que a gente chama de força da gravidade ou a força peso. Simplesmente assim. E essa força, ela é sempre na vertical para baixo, ela sempre aponta para baixo e é muito fácil de calcular ela. O peso de qualquer coisa vai ser a massa do negócio, a massa desse objeto, que é diferente de peso na física, vezes a aceleração da gravidade. O que é a aceleração da gravidade? É o quão rápido a gravidade puxa as coisas para baixo. Então, essa aqui é a primeira explicação, é o primeiro motivo, que é o mais óbvio de todos, que é o que a gente aprende, que todo mundo aprende na escola. A segunda explicação é um pouquinho mais complexa. Olha só, aqui tem a Terra de massa mt, que eu simbolizei aqui massa da Terra, e aqui um objeto na superfície com massa m. A segunda explicação vem de uma força chamada de força gravitacional. Como é que funciona? Tudo que tem massa, pessoal, cria em torno de si uma região chamada de campo gravitacional. Então, a Terra aqui, ela cria em torno dela uma região chamada de campo gravitacional. Vou simbolizar com essas coisinhas em azul aqui. Essa região aqui chama de campo gravitacional. Esse objeto que está na superfície da Terra, ou qualquer objeto que a gente conheça, que a gente vê no dia a dia e tal, todos os objetos que estão na superfície da Terra, também criam em torno deles essa região chamada de campo gravitacional. Então, nesse objeto aqui também vai ter essa região chamada de campo gravitacional. O que acontece na força gravitacional? O campo gravitacional desse objeto junto com o campo gravitacional da Terra, eles vão se interagir. E por conta dessa interação, eles vão se atrair. Então, por exemplo, essa canetinha tem um campo gravitacional em volta dela, por causa que ela tem massa. Essa outra canetinha também tem um campo gravitacional, porque ela tem massa. E as duas estão se atraindo, mesmo que a gente não veja. A gente não vê essa atração gravitacional, porque você não vê as duas se atraindo de forma espontânea. Porque tem um valorzinho na fórmula que é muito pequeno, tá? E a gente usa essa fórmula da força gravitacional mais para explicar a atração entre planetas. Mas onde que eu quero chegar? A interação do campo gravitacional desse objeto com a da Terra faz com que ambos se atraiam. Então, aqui você vai ter uma força gravitacional aqui, uma força gravitacional aqui do objeto e uma força gravitacional da Terra aqui também. Então, essas duas coisas estão se atraindo por causa desse campo gravitacional. E é bem fácil calcular esse campo gravitacional, essa força gravitacional. A força gravitacional vai depender de alguns fatores. Vai depender de uma constante G, que a gente chama, tá? Vai ser a massa da Terra vezes a massa dos objetos, divididos pela distância entre os objetos e a Terra ao quadrado. Beleza? Então esse aqui seria o segundo motivo. É a força que a gente chama de força gravitacional. E o terceiro motivo, que é o que eu queria chegar na explicação desse vídeo aqui, é uma coisa que a gente chama de potencial gravitacional. Vamos fazer um raciocínio juntos aqui. Se eu tenho uma bolinha no topo de um penhasco, no topo de um prédio, no topo de qualquer coisa, no topo de uma mesa, e aqui simboliza, por exemplo, o chão. O que acontece? Devido a essa diferença de altura entre a bolinha e o chão, vamos dizer assim, aqui você tem uma altura h, por exemplo. Essa bolinha tem armazenada nela uma coisa chamada potencial gravitacional. Potencial gravitacional. E o que acontece? Aqui no topo do negócio, aqui no alto, você tem um alto potencial gravitacional. Aqui no chão, você teria potencial muito baixo, ou às vezes a gente também fala que tem potencial zero ou potencial nulo. Potencial zero. Então aqui em cima nós temos um alto potencial e aqui nós temos um baixo potencial ou um potencial nulo, dependendo de como a gente faz a referência. E uma coisa muito surpreendente, pessoal, é que através das observações da natureza acontece o seguinte: todos os objetos de massa sempre buscam encontrar
potenciais menores. Vou explicar com esse exemplo aqui. Aqui em cima, na altura, no alto de um penhasco, por exemplo, a bolinha tem um alto potencial em relação ao chão. Aqui tem um alto potencial e no chão você tem um baixo potencial ou um potencial zero, depende do referencial. Então o que acontece? Se eu pegar essa bolinha aqui e simplesmente soltar ela, o que ela vai fazer? Ela vai cair, óbvio. Por que ela vai cair? Porque ela quer ir de um potencial alto para um potencial baixo. Essa é a grande sacada por trás dessa explicação aqui. Os objetos que possuem massa, pessoal, eles sempre querem encontrar potenciais menores. Vamos extrapolar essa ideia para o centro da Terra. Aqui eu tenho um objeto na superfície da Terra, ou próximo à Terra, e aqui em cima, pessoal, ele tem um potencial muito alto. Então aqui você tem um potencial alto. Onde seria o menor potencial possível? Seria no centro da Terra. Aqui no centro da Terra nós temos um potencial zero. Potencial zero. E o que acontece? Esse objeto vai ser atraído para o centro da Terra justamente porque ele está em um potencial alto e ele quer ir para o menor potencial possível, que seria o potencial zero que está no centro da Terra. Então, essa é a terceira explicação, porque todos os objetos que possuem massa sempre querem, de uma forma espontânea, na verdade é espontânea, e de uma forma natural, encontrar potenciais menores. Então, se você tem um objeto na superfície da Terra, onde o potencial é alto, e você quer ir para o menor potencial possível, que seria o potencial zero no centro da Terra, esse objeto vai sair de um potencial alto, que está na superfície da Terra, e ir até o centro da Terra, onde o potencial é o menor possível. E uma outra coisa surpreendente é que essa ideia de sempre buscar potenciais menores se repete basicamente de forma idêntica com cargas elétricas. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha uma placa metálica positiva e uma placa metálica negativa. Se eu colocar uma carga elétrica aqui, por exemplo, positiva, para qual lado que ela vai ser atraída? Ela vai ser atraída naturalmente para a parte negativa. Por quê? Porque aqui ela tem um alto potencial e aqui ela vai ter um baixo potencial. Funciona da mesma forma para cargas elétricas. Lembra que eu já comentei sobre campos elétricos também? Por exemplo, o campo elétrico vai apontar assim. Aqui vai estar o campo elétrico. Porque o campo elétrico também aponta sempre da região de alto potencial para a região de baixo potencial. Quando a gente estuda essa grandeza chamada de potencial elétrico, que dependendo do caso não fica muito simples, os livros sempre fazem uma analogia lá com a energia potencial gravitacional. Porque essa ideia de buscar potenciais cada vez menores também se repete com as cargas elétricas. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu queria dar 3 explicações do porquê que as coisas caem. A gente acabou até falando de carga elétrica, olha só. Porque essa explicação do potencial era que eu queria chegar no vídeo, na verdade, eu queria dar a explicação só dela, mas eu dei as outras duas antes para dar uma contextualização de como funcionam as coisas. E o mais engraçado de tudo é que tudo que eu falei aqui é quase mentira, porque o seu Albert, no século XX, reformulou toda essa explicação, mas esse é assunto para outro vídeo, beleza? A gente vai se vendo então aí nos próximos vídeos.